A Prata. Escrito e narrado por Clóvis Bulcão. Uma produção da Casa de Produção. Por incrível que pareça, nós resolvemos escolher Copacabana para contarmos uma história que, a princípio, se passou muito longe daqui, que foi a descoberta de prata na rica mina do Potosí, lá na Bolívia. Só para termos uma ideia de quão longe é a Bolívia de Copacabana, se quisermos fazer uma viagem em direção à Bolívia, nós vamos viajar no mínimo 2 dias de ônibus e ainda teremos que arrumar um veículo, uma forma de atravessarmos o Rio Paraná. É uma viagem que ainda hoje, no início do século XXI, é bastante longe. E interessante que Copacabana, muito diferente, por exemplo, de Ipanema, a praia aqui ao lado, que é uma palavra em tupi-guarani, a palavra Copacabana, ela é de origem quechua. E quechua é a língua ainda hoje falada no altiplano boliviano. Enfim, a grande maioria da população boliviana segue falando essa língua natural do lugar. Quando os europeus chegaram a esta parte da América, nessa praia especificamente, a praia de Copacabana, o cenário, claro, que não era esse aqui que nós estamos vendo. Mas, para nós entendermos essa história da ligação da prata com esta parte da América, nós temos que pensar 2 coisas. Temos que fazer um exercício de imaginação bem interessante. O primeiro, a praia de Copacabana, ela tem uma certa privacidade do ponto de vista geográfico. Existe uma cadeia de montanhas aqui atrás, que hoje está encoberta pelos prédios, mas que garantia à praia total privacidade. Só para se ter uma ideia, os primeiros acessos ao bairro de Copacabana foram abertos no final do século XIX e no início do século XX. Portanto, pouquíssimas pessoas frequentavam esta parte do que é hoje o Rio de Janeiro. E se, por outro lado, hoje ela fica bem perto do centro da cidade, em mais ou menos 7 minutos você consegue sair deste bairro e chegar ao centro histórico, o centro velho do Rio de Janeiro, quando nós voltamos no tempo, essa distância, esse tempo, vai ficando cada vez mais longo e mais comprido. Para entendermos como a palavra Copacabana migrou, viajou desde lá de cima do altiplano boliviano em direção à praia no Atlântico, é preciso que nós entendamos um pouco o que aconteceu em termos de descoberta. Porque, na verdade, existiam e existiram sempre 2 entradas para o nosso continente, para a América do Sul. Existe um viés do Atlântico e existe, ao mesmo tempo, um viés do Pacífico. E isso que é interessante quando retomamos essa história de que foi a descoberta do Cerro do Potosí, a 8ª maravilha do mundo, lá no altiplano boliviano. Quando nós cortamos o continente em 2 partes, a do Pacífico e a do Atlântico, nós vamos perceber que os navegadores hispânicos, os navegadores ibéricos, eles tentaram penetrar no nosso continente pelos 2 lados, e mais ou menos na mesma época, sem que um lado soubesse o que estava acontecendo do outro lado. Então, é uma história muito curiosa. Ela, na verdade, ela começa em 1513, no Panamá, quando Vasco Nunes de Balboa conseguiu romper a montanha do Panamá e descobriu aquilo que eles vão chamar, na época, dos mares do sul. Ou seja, foi descoberto o Pacífico. E o Pacífico, quando ele é descoberto, ele traz junto, essa descoberta, ela traz junto lendas, boatos, uma falação desenfreada de que existiria uma civilização avançada do ponto de vista da descoberta de metais preciosos.
Um ano mais tarde, em 1514, dois portugueses vão conseguir entrar dentro do Rio da Prata e vão entrar em contato com os índios charrúas, ou seja, no atual Uruguai. Nesse encontro, eles vão adquirir um machado de prata e pela primeira vez os portugueses eles vão entrar em contato com essa lenda, com essa história de que existiria uma montanha de prata em algum lugar no interior do continente sul-americano. Ao mesmo tempo, eles ficam sabendo de uma história de um rei branco. Isso é, na verdade, apenas uma lenda. Eu não estou querendo dizer que existisse um rei ou uma pessoa de descendência europeia perdida no altiplano boliviano. Para piorar ou para complicar mais ainda essa história e para insuflar a imaginação da época, existe um mapa muito interessante que está guardado na Turquia, em Istambul, que é o mapa do almirante Piri Reis. Ele é mais ou menos da mesma época. Ou seja, o Panamá ele é descoberto em 13, em 14 esse machado de prata é adquirido e esse mapa do Piri Reis, que ninguém sabe se é de 13, 14 ou 15, nós vamos ver ele rapidamente aqui. Esse mapa ele nos retrata um perfil sul do continente sul-americano muito delgado. Esse mapa é o primeiro mapa que traz as Malvinas, muito antes da descoberta pelos ocidentais. Esse mapa, muito antes da descoberta de Marajó, ele traz a ilha de Marajó e, principalmente, é o primeiro mapa que se conhece que tem o altiplano boliviano, com os animais da região. Ninguém sabe qual é a autoria, mas certamente, e apesar das fontes ninguém tocar nesse assunto, certamente esse mapa era conhecido pelos portugueses e pelos espanhóis e decisivamente ele contribuiu para insuflar a imaginação que seria possível navegando pelo Rio da Prata se chegar no altiplano boliviano. Ou seja, haveria sempre a possibilidade de um navegador chegando pelo Atlântico rapidamente alcançar o altiplano boliviano. Ninguém sabe ao certo também quem é o autor desse mapa. Alguns anos mais tarde, para ser mais preciso, em 1522, o navegador, ele não era português, mas ele navegou debaixo de bandeira portuguesa, Cristóvão Jacques. Ele vai encontrar no sul do Brasil índios que vão confirmar essa lenda, essa história de que existiria uma montanha mágica, uma montanha cheia de prata e de ouro, e que existia realmente esse rei branco no interior do nosso continente. Então, como podemos ver, é um iniciozinho lá em cima no Panamá, aqui embaixo os portugueses no sul do Brasil e no Rio da Prata começam a descobrir, começam a entrar em contato com essas lendas. A grande novidade que o Cristóvão Jacques vai trazer, a grande contribuição que ele traz para essa disputa, para essa corrida, é de dizer, ele recebeu essa informação dos índios, que o caminho para o altiplano passava pelo Rio Paraná. 2 anos mais tarde, um navegador ele sai da Espanha, ele procura a região de Santa Catarina. Essa já era uma região que vinha sendo frequentada por barcos franceses. Ele desembarca no porto de Patos, ao sul da ilha de Santa Catarina. Ele consegue, carregando junto com ele 2.000 índios, ele vai conseguir um feito extraordinário, que é subir a Serra do Mar, vai entrar dentro da rota dos indígenas, é o caminho do Piabiru. Era uma estrada com mais de 1.200 quilômetros, ela tinha uma largura de 1,60 m, era razoavelmente bem sinalizado. E, na verdade, essa expedição com 2.000 homens, ela vai avançar em direção ao centro do continente e ali, em Chuquisaca, na verdade, uma região que fica a 160 quilômetros do Potosí, pela primeira vez, brancos e incas vão travar um combate. Isso aconteceu precisamente no ano de 1526, ou seja, desde essa época os incas sabiam da presença e da existência de homens brancos. Agora, por outro lado, eu estou contando essa entrada pelo sul do nosso continente. Aqueles navegadores que estavam lá no Panamá também passaram a ficar gravemente entusiasmados com a possibilidade de montar uma expedição e descer em direção ao sul do continente. E são 3 homens, na verdade, que vão levar adiante esse projeto. É o Pizarro,
O Almagro, esses dois homens foram responsáveis pela parte terrestre da expedição, e Bartolomeu Ruiz, um navegador. E mais adiante, algum tempo mais adiante, vai ser organizada uma expedição. Essa expedição, na verdade, ela não vai dar muito certo. Eles vão descer e eles vão ficar praticamente estacionados na bacia do Rio São João, que fica no atual litoral da Colômbia. Quatro anos mais tarde, o Pizarro e seus companheiros eles tentam uma nova incursão ao sul do continente. Não chega a ser bem no sul, que é aí na região do Equador. Eles montam uma nova expedição, agora um pouco mais bem equipada. Eles fazem o mesmo trajeto praticamente, eles vão um pouco mais ao sul e ali eles tomam uma decisão que vai ser importantíssima para o sucesso da conquista do Peru e da Bolívia. A excursão ela vai ser dividida em duas partes, uma parte terrestre e uma parte marítima. A parte terrestre ela não vai funcionar inicialmente muito bem, mas a parte marítima ela funcionou bem porque, na verdade, esses navegadores eles acabaram encontrando com índios navegadores também. Isso é uma coisa muito interessante que a gente deve ressaltar, porque quando a gente conta a história da conquista do Novo Mundo, a supremacia portuguesa e espanhola ela é tão forte que a impressão que se passa, geralmente, é de que ninguém mais navegava, o que não é verdade. Outros povos navegavam, inclusive os indígenas eles navegavam. E o interessante é que o Bartolomeu Ruiz ele vai cruzar com uma jangada cheia de prata e cheia de ouro. Tudo leva a crer que existia uma rota constante que ligava o Equador ao Panamá. Bom, uma vez colhida essa informação, ela vai ser repassada à parte terrestre. A parte terrestre, comandada pelo Pizarro, ela enfim vai obter um grande feito. Eles vão chegar, eles vão fazer um desembarque, eles vão desembarcar um soldado na localidade de Tumbes. Vai ser, na verdade, o primeiro passo em direção às fortunas do Império Inca. E daqui a pouco nós vamos ver com vagar o que era o Império Inca. E esse soldado Pedro de Cândia, ele vai fazer um desembarque, ele desembarca sozinho em território inimigo. É um choque grande de culturas, ele desembarca de armadura, e é muito bem recebido, os indígenas foram muito simpáticos, depois inclusive mandaram víveres em direção ao barco. Essa expedição ela retorna ao Panamá, esses homens vão preparar uma terceira incursão. E essa terceira incursão é que vai ser decisiva para a conquista do altiplano boliviano.